eu fiquei sabendo do acúmulo de materiais em novembro do ano anterior, de 2022. Tive a oportunidade de tentar uma articulação junto à Prefeitura de Porto Alegre para informar sobre esse acúmulo, informar que tinha algo estranho e busquei essa interlocução até fevereiro de 2023. Depois disso, eu acabei tendo que utilizar a tribuna na Câmara de Vereadores para começar a falar sobre o tema. E de maneira que eu ia nas escolas, mostrava, falava na tribuna, e isso ia trazendo um custo político para mim também. E chegou um momento que eu verifiquei, né, acabamos chegando ao contato que o GDI estava investigando. E quando a prefeitura soube que o GDI estava indo nas escolas, o movimento da prefeitura foi de uma autoproteção. Então, nós já tínhamos ido em escolas com o GDI estava lá investigando e a prefeitura, sabendo desse movimento e tentando neutralizar, então, uma vereadora falando sobre o assunto, o GDI preparando matéria e eu tentando articular dentro da composição política, o que acontece é que a prefeitura organiza com o seu líder, o vereador Denis Sequim, de criar uma CPI. E nisso eu estava numa sessão da Câmara e desce uma vereadora que terminou a sua fala e falou, olha, tem alguém falando de CPI e está falando naquele lado lá do plenário. E eu não tinha CPI nenhuma, eu não tinha, né, documento nenhum, eu tinha um documento que iria para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Naquele momento, eu peço para o líder da oposição, vereador Roberto Robaina, e pergunto, tu me consegue 10 assinaturas para abrir uma CPI? E faltava 3 minutos para terminar a sessão da Câmara. Naquele momento, a senhora ainda era do Novo. Ainda era do Novo. Então, a gente tinha uma articulação que juntava Novo e PSOL. Exatamente, um fato inusitado, né? E eu tinha 3 minutos para fazer uma fala e pedir liderança pelo Partido Novo, que eu era líder, para tentar convencer para conseguir as assinaturas. E nisso, o meu assessor foi preparar um material como uma CPI, em questão de 5 minutos. Nossa. Então, a gente pegou a denúncia, tanto que a denúncia, nosso material de CPI, está com o título Minuta. Porque nada mais era que um documento de denúncia para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas que virou uma CPI. Dado isso, eu subo no plenário, faço a explicação de todas as evidências que nós tínhamos de um esquema de irregularidades e mostrando os estoques. E nessa situação eu consigo convencer a oposição, né, através dessa interlocução com o vereador que era o líder, e consigo também o meu colega de bancada, que era o vereador Thiago Albrecht, para assinar a CPI. Então foi aberto no mesmo dia, por questões de minutos, que eu fiquei sabendo que o governo estava abrindo a sua própria CPI pelo líder do governo. Então, esse é um pouco desses bastidores que as pessoas acham que na política, sabe, Léo? E eu que sou nova na política, as pessoas acham, ela tinha tudo planejado e estava todo mundo já... Muitas coisas não acontecem no tudo planejado. E foi assim a investigação e por isso que eu queria trazer, porque quando nós tivemos a abertura da CPI e as matérias do GDI foram aumentando também, muitas coisas foram se encontrando ao longo do caminho. Porque assim, né, vereadora, a gente teve assim... primeiro fato relatado pelo Rosen aqui, que foi o desperdício. Exato. Aquele acúmulo de materiais e visivelmente Rosen se percebia que não estava legal aquilo, né? Havia um mau acondicionamento de todos aqueles materiais. Na sequência se observou possíveis irregularidades nas contratações. Então, uma coisa foi puxando a outra. Exato. Mas, por exemplo, quando eu fui no Ministério Público fazer a primeira denúncia, o Ministério Público já tinha solicitado para a Prefeitura de Porto Alegre os processos SEI, ou seja, o processo eletrônico que compõe cada uma das compras. Eu tinha como vereadora porque eu tinha fontes que me mandavam documentos dentro da Prefeitura, dentro de outros locais. E o Ministério Público não tinha ganhado, mesmo tendo já solicitado a Prefeitura. Então, a Prefeitura nunca auxiliou os órgãos de fiscalização, seja na Polícia Civil, Ministério Público, em facilitar ou fazer de maneira rápida o envio de documentos e se prontificar a explicar. Então, quando eu fui a primeira vez no Ministério Público, eu vi que eles também ainda estavam engatinhando. A senhora está fazendo quase um trabalho de jornalista investigativo também ali. Bom, com fontes dentro da prefeitura, conseguindo documentos. Não, mas isso é muito legal de falar, porque eu fui penalizada, e como vocês sabem, penalizada nas urnas, e muitas pessoas dizem, Mari, de repente tu poderia ter lançado a denúncia, mas não tinha que ter aberto a CPI, não tinha que ter se exposto tanto. Não teria outra maneira de fazer uma investigação deste tamanho, que nós investigamos mais de 100 milhões de reais, se eu não tivesse virado a pessoa, a figura pública por trás disso. Porque muitas pessoas que viam as coisas erradas, elas não ligam para a Polícia Civil e dizem, oi, tudo bem, eu trabalho aqui, eu tenho uma denúncia para te fazer.
O cara que trabalha na empresa que está fazendo errado, ele não liga. Oi, tudo bem, Ministério Público? Poxa, tem uma fraude acontecendo na empresa que eu trabalho. Isso acontece com fontes que chegam para a imprensa e também para pessoas públicas que estão tomando a dianteira desse embate, estão se expondo. Tanto que todos os inquéritos começam e todos os inquéritos têm a minha pessoa como denunciante. Então, se alguém hoje corre risco de vida, quem teve um custo político, sou eu como pessoa, para proteger todas as pessoas que tentaram ajudar na investigação, mas não tinham essa força que eu acabei tendo. Mas você chegou a a senhora chegou a temer mesmo a sua integridade física? Teve alguma movimentação de segurança da sua parte? Sim, hoje eu tenho segurança, carro blindado também, tudo, né, que acabei tirando do meu bolso, acabei tendo condições financeiras para fazer esse movimento. Numa das primeiras buscas e apreensões, nós tivemos, então, imagens minhas das crianças estando envolvidas, então, nos materiais e foi dado um alerta para eu ficar um pouco mais preocupada com essa minha rotina. Então, foi isso. Mas o que eu quero dizer que, e principalmente para as pessoas que eu não tive a oportunidade de explicar por que eu acabei assumindo essa dianteira, porque depois disso acabou virando inquéritos na Polícia Civil, porque quando começou a CPI não tinham todos esses inquéritos com esses documentos. A gente acabava tendo documentos e mandando para o Ministério Público, para a Polícia Civil, levando pessoas lá. Então, eu acho que se o custo aconteceu comigo, mas que a gente tenha um bom resultado para a sociedade, para a cidade, tudo bem. Então, eu queria mais ter essa oportunidade de ter explicado um pouquinho mais, porque acabei também tendo algumas penalidades, né, de estar tanto envolvida para articular e trazer mais documentos de investigação e que vocês aí acabaram fazendo depois com o trabalho da Adriana, do Carlos e do GDI.